Então vamos lá, vamos começar então essa aula de introdução, né? Introdução em inglês com psicanálise. Lembre-se que esse faz parte da playlist aí desse curso de introdução de inglês instrumental, inglês técnico sobre psychoanalysis. Tá? Então a gente vai começar com esse pequeno texto, né? Eu dividi a palavra aqui para vocês poderem pronunciar de uma maneira simples, né? Psycho, lembrando que esse P não é pronunciado, né? Posso até colocar aqui um grifo em cinza para te lembrar que não pronunciamos a letra P, então nós vamos diretamente ao psy, tá? E esse Y vai ser pronunciado como I, né? I, psycho, então esse CH, né? Psychoanalysis. Análise é uma palavra parecida, né? Psychoanalysis. Tá? Eu coloquei com o hífen só para separar, para visualizar melhor e poder pronunciar. Mas, na verdade, a palavra é escrita toda junta assim, ó. Psychoanalysis. Um detalhe importante aqui, né? Talvez que chama a atenção, me chamou a atenção agora e acho que vale a pena a provocação, é aqui, né? No meio do psychoanalysis tem, né, na teoria da sexualidade do Freud, nós vamos encontrar o anal, né? Anal. Só uma provocação, só uma brincadeira, claro, não se ofendo, porque suponho que quem está aqui está estudando psicanálise, já sabe, né? Já sabe de tudo, então psychoanalysis, tá vendo? A fase anal está aí inserida, está inserida na palavra psychoanalysis. Foi só uma brincadeira, né? Psychoanalysis. Então repita comigo, psychoanalysis. Muito bem. Então eu tenho um texto que eu já deixei com os grifos, né? Deixei grifado. E esses grifos eu sempre estudo assim. Eu coloco o amarelo como conteúdo mais importante, quer dizer, mais importante não, o conteúdo mais superficial, na verdade. O que resume todo o assunto. Então, se nós pegarmos só o conteúdo grifado em amarelo, eu posso definir o que é psicanálise em inglês de uma maneira simplista. Né? Então vamos ver isso. Ó. Então vamos pegar aqui, ó. Psychoanalysis is a Deixa eu grifar esse também, que esse é digno de grifo. Ok. Psychoanalysis is a psychological theory and therapy. Dado com essas palavras, né? Theory and therapy. Então, se alguém te perguntar o que é psicanálise, é claro que isso é uma definição genérica, é muito mais profundo do que isso. Mas para os leigos, o que é psicanálise? Psychoanalysis is a psychological theory and therapy. Então, psicanálise é uma teoria e terapia psicológica. Tá? Lembrando que psychological, essa palavra aqui, psychological, eu vou deixar grifado, ela assume o papel de adjetivo. Então, né, os adjetivos vêm antes do substantivo no português, no inglês. Então, por isso que eu tenho teoria e terapia, que são substantivos, e psychological, né, que é adjetivo, ele vem na frente. Então, no inglês, em termos de qualidade, nós colocamos os carros na frente dos bois. Ok, então, interpretation, né? Interpretation, therapy, it's interpretation, é uma interpretação. Né? E a última frase, ó, psychoanalysis has had a significant impact on psychology and other fields and remains an important tool for understanding the human psyche. Então, a última frase é uma definição do para que serve a psicanálise. Né? Então, psychoanalysis, posso deixar isso aqui um pouco maior para a gente poder visualizar melhor. Né? Então, vamos ver isso aqui assim. Ó. Psychoanalysis has had, tem tido, has had a significant impact, um impacto significante on psychology, na psicologia, and other fields, e outros campos de estudo. And remains an important tool, e permanece, né? E ainda continua, permanece, remains, para quem gosta do Led Zeppelin, the song remains the same, né? A canção permanece a mesma coisa,
né? Os fãs do Led Zeppelin aí vão gostar. And remains, então, permanece an important tool. Então, uma importante ferramenta, ou uma ferramenta importante. Lembre-se que importante, como eu disse, vou grifar aqui mais um grifo. Importante, important é adjetivo, por isso ele vem na frente. Lembre-se sempre disso, tá? A analogia que eu fiz. O carro vem sempre na frente dos bois. Que tipo de bois nós temos? Nós temos bois gordos ou bois magros. Então, o carro está na frente anunciando, olha, os bois são magros, olha, os bois são gordos. Então, o adjetivo é o carro na frente dos bois. Por isso que nós temos aqui an important tool, uma ferramenta importante. No português, a gente apresenta primeiro a coisa e depois a qualidade, né? Para quê? Então, esse for aqui, ele está apresentando o quê? Ele está apresentando uma... Eu vou até grifar diferente aqui, talvez um azulzinho para dar destaque, né? For understanding, para compreensão. Understand é o verbo compreender, entender. Understanding é o substantivo do verbo compreender, entender. Então, por isso nós temos aqui for understanding, para a compreensão do quê? The human psyche, para a compreensão do psique humano, tá? Então, praticamente foi aí que eu defini o que é a psicanálise. Então, eu vou dizer assim, psychoanalysis is a psychological theory and therapy. It is an interpretation, né? Então, eu não coloquei ali, mas depois eu vou explicar esse it is. E, finalmente, psychoanalysis has had a significant impact on psychology and other fields, and remains an important tool for understanding the human psyche. Então, basicamente, com o que você tem de amarelo ali, né, no grifo amarelo, já resumiu o que é psicanálise e já te deu nos seus estudos, né, já te deu a compreensão praticamente do que é psicanálise. O que eu grifei em azul são as coisas que me chamam a atenção no sentido de por que azul, né? Azul tem uma concepção na nossa cultura brasileira, tudo azul é legal, é bacana, tá simples de entender, né? Apesar de que no inglês, blue tem outra conotação. Blue significa algo triste, né? Mas na nossa cultura brasileira, blue tá tudo certo, tá tudo simples, tudo azul, tudo tranquilo. Então, por isso que eu escolhi. E o lilás ali, eu coloquei como algo mais como é que se diz assim? Seria mais introspectivo, algo mais profundo. Então, algo que, né, as águas vão ficando densas, mais escuras. Né? E aquela outra cor que eu coloquei ali, o marronzinho, seria um destaque a respeito sei lá, talvez eu escolhi o marrom para colocar os nossos pés no chão, colocar os pés, né, os pés no chão. E o verde seria assim, seria uma ideia. Então, isso é para mim, tá, gente? Isso aqui é o meu grifo que faz sentido para mim. Você pode grifar com outras cores, você pode estudar com outras cores, que vai fazer um sentido totalmente diferente para você. Então, eu estou te apresentando um método que eu estudo, que eu uso para estudar, faculdade, pós-graduação, os meus estudos da psicanálise, eu faço isso nos meus documentos. Então, para mim, tá tudo certo. Mas você pode encontrar o seu próprio. Bom, vamos lá. Então, eu coloquei ali em azul, né, a parte que me toca assim, olha que legal, que curioso, unconscious mind, né? Gain insight into psychological issues, maybe contributing to their problems. Análise. Então, tem a ver com. Então, psicanálise tem a ver com unconscious mind. Então, a gente vai ver isso nas palavras-chave mais abaixo. A psicanálise tem a ver com gain insight into psychological issues, né? Bom, já vou falar de cara aqui, né? Para os ansiosos não ficarem mais ansiosos ainda. Unconscious mind, a mente inconsciente. Né? Gain insight into psychological issues. Então, ganhar insight. O que é um insight? É uma percepção assim, nossa, nunca havia me dado conta de tal coisa.
Meu Deus do céu, sempre que eu entro no elevador eu aperto o botão errado. Eu, ao invés de ir pro 5, eu aperto o 7. Foi no dia 7 que minha mãe morreu. Eu nunca tinha me dado conta disso, tal. Sabe, esse tipo de coisa, né? Que às vezes você ganha insight na hora de uma sessão. Então, gain insight into psychological issues, questões psicológicas, né? Que mais? A teoria may be contributing to their problems. Talvez possa estar contribuindo para os problemas deles, os seus problemas. E também é análise. Sabe, então esses fragmentos que eu vou pegando do texto, ele vai montando na minha mente um quebra-cabeça, porque nós somos inteligentes o suficiente para a gente poder montar uma lógica, a lógica do texto. O grande erro dos alunos, principalmente para quem está prestando Enem, para quem está prestando qualquer concurso, é ir correndo no texto e ler linha por linha e aí fica perdido porque enrosca nas palavras. Então pega aquilo que faz sentido para você e monta o quebra-cabeça. Então nós aprendemos que a psicologia, a psicanálise é uma teoria e terapia psicológica, né? Também é uma interpretação que tem um impacto na psicologia em outros campos e ainda permanece importante, né, como uma ferramenta importante para a compreensão da psique humana. E que trabalha com unconscious mind, com a mente inconsciente, né, que nos ajuda a ganhar insight, percepções, né, introspectivas, que estavam introspectivas de questões psicológicas e que também pode contribuir para os problemas, na resolução dos problemas. É simplesmente uma análise. Ponto. Você já está quase com o texto contextualizado aí na compreensão. Agora, o que está ali mais deep, né, no Lilás, deep-seated thoughts, são palavras que vão me fazer pensar assim, peraí, o que são deep-seated thoughts? Developed by Sigmund Freud. Então, desenvolvido por Sigmund Freud. By a trained psychoanalyst. E um outro grifo que eu coloquei mais roxo ainda, né, mais profundo ainda, é só para chamar a atenção. Eu usei outra cor para chamar a atenção, que não é mole não. Para se tornar um psicanalista, can take many years to complete. Pode levar muitos anos. Na verdade, cá entre nós, vem cá, deixa eu falar aqui uma coisa. Cá entre nós, é um ofício para a vida inteira. Você está em formação a vida inteira, ok? Então, cai fora desse negócio assim de que eu me formei. Não formou nada. Você está em formação e a formação nunca acaba. Tá? A formação acaba, acho que quando você dá aquele último suspiro. Aí acabou. Bom, beleza, vamos lá. Então, eu vou ler o texto inteiro para vocês agora, tá? Para a gente prosseguir, ok? Então, vamos lá, comigo. Psychoanalysis is a psychological theory and therapy that aims to explore the unconscious mind, including deep-seated thoughts, feelings, and memories, in order to gain insight into psychological issues and promote personal growth. Developed by Sigmund Freud, psychoanalysis involves analyzing a person's thoughts, dreams, and behaviors to uncover repressed emotions and unresolved conflicts that may be contributing to their problems. The process involves free association, interpretation, and analysis by a trained psychoanalyst and can take many years to complete. Psychoanalysis has had a significant impact on psychology and other fields and remains an important tool for understanding the human psyche. Maravilha. Tentei fazer o mais próximo possível do standard British accent, né? O sotaque padrão, né, da BBC de Londres. É claro que seria diferente no inglês americano, mas é o que você vai ouvir na maioria dos vídeos, dos documentários que você tem sobre a psicanálise. Então não há por que a gente ficar buscando tantas coisas em inglês americano, mesmo porque o americano não curte muito a psicanálise. Vamos lá, então vamos traduzir esse texto, né? Então a psicanálise, aqui na primeira linha,
é uma teoria, uma terapia psicológica that aims, that aims to explore the unconscious mind. Então eu vou grifar aqui. O que é esse aim? Esse aim significa apontar, direcionar, tá? Que aponta para o quê? Para a exploração, para explorar a mente inconsciente, including deep-seated thoughts, pensamentos profundos. Que quer dizer? O que são pensamentos profundos? Deep-seated. Então você tem deep de profundo, seated de sentado. Então aqui está falando de recalque, minha gente. Recalque. Então, pensamentos que estão recalcados, deep-seated thoughts, feelings, emoções, and memories, memórias, in order to. Eu gosto dessa expressão. Para que se. Então, in order to. Vamos grifar aqui, não. In order to. Para que se ganhe insight das questões psicológicas e promova and promote personal growth. E promova crescimento pessoal. É isso aí. Crescimento pessoal. Ok, então o primeiro parágrafo já está decifrado, né? E designado. Ok, o segundo parágrafo. Por quem foi desenvolvido? Developed by. Então, cuidado que brasileiro tem a tendência em falar developed, né? Por causa da nossa própria estrutura linguística, que, né, nessa questão de paroxítona, proparoxítona, mas a segunda sílaba é a mais forte nesse caso, então nunca diga developed, diga developed, tá? Então, developed by, tem até professor de inglês cometendo esse erro na internet, falando developed. Developed by. Então, toda coisa desenvolvida, a preposição vai ser by, tá? Por. Mas por não é for? Não. No caso do developed, tem outra preposição especial, tá? Developed by Sigmund Freud. Então, desenvolvida por Sigmund Freud. Psychoanalysis involves. O que a psicanálise envolve? Olha só, não é nem um falso cognato, é um cognato mesmo, porque se parece com o português. Envolve analyzing a person's thoughts, dreams and behaviors. Então, analisar o quê? Agora, lembra que eu falei do adjetivo vem na frente? No caso aqui está diferente, né? Porque aqui é um caso genitivo, né? Que genitivo assim seria o dativo, talvez, sei lá. Então nós temos aqui, vamos ao contrário, ó, comportamentos, sonhos, comportamentos, pensamentos, sonhos e comportamentos. Então, os pensamentos, sonhos e comportamentos de uma pessoa para fazer o quê? To uncover repressed emotions. Então, para uncover. O que é esse uncover? Vou deixar bem grande aqui, ó. Uncover. Então, cover é descobrir, né? Cover. Opa. Sei lá, apagou a luz. Então, uncover. Descobrir. Descobrir o quê? Emoções reprimidas. Repressed emotions. E unresolved conflicts. Conflitos não resolvidos, unresolved. Então, tá vendo aqui que você tem um sufixo, tá? Vou dar um grifo aqui, talvez de azul. Uncover, né? Descoberto, no português assumiu com outro sufixo, que é o descoberto. Emoções reprimidas, né? Para descobrir emoções reprimidas e resolver o quê? E resolver, descobrir, né? Emoções reprimidas e conflitos sem resolução. Né? That may be contributing to the problems. Que pode estar contribuindo para os seus problemas. Tá? Então, qual é o propósito da psicanálise em short aqui? De uma maneira bem simples. É analisar os sonhos, os pensamentos, o comportamento para
trazer à tona o quê? Essas emoções reprimidas, os conflitos que não foram resolvidos, que podem estar contribuindo para os problemas das pessoas. Ah, mas eu posso fazer isso com hipnose. Bom, esse não é o nosso assunto aqui, então a gente deixa para os especialistas da hipnose. E feel free, sinta-se à vontade para procurar hipnose se você quiser, não tem problema. Um fato importante lembrar que o Freud abandonou a hipnose, tá? Por perceber que a hipnose ali, para ele, não estava funcionando, para os pacientes dele ali na Salpêtrière, na França, não estava resolvendo, né? Era um negócio paliativo. Mas enfim, não quero causar discussão aqui. A próxima é the process involves, né? The process involves free association. Ah, lembrei porque que eu coloquei verdinho. Verdinho seria o louro, né? Eu coloquei verde associando como se fosse o louro. Qual é o louro da psicanálise? O louro, a grande sacada da psicanálise é o free association, que quer dizer associação livre. Então, quando não dá para se falar em psicanálise, psychoanalysis, sem falar sobre free association, sem falar sobre a livre associação. Tá? No modo bem simplista, livre associação é falar tudo que te vem à cabeça na hora da sua sessão. Interpretation, interpretação, and analysis, né? Então, não é só a livre associação, mas é a interpretação e a análise por meio de quem? Por meio de quem? By a trained psychoanalyst. Por um psicanalista treinado. And can take many years to complete. Então, isso pode levar muitos anos para completar. Bom, e a última frase, como a aula está ficando bem extensa, né? Só vai ficar aqui realmente quem está afim de estudar sobre isso. Não é nem para ganhar inscritos nem nada. É um serviço mesmo. Então, resumindo, psychoanalysis, né? Has had a significant impact. Então, tem um impacto significante na psicologia, on psychology and other fields. E outros campos também, na literatura, na música. Você vai encontrar psicanálise em todos os lugares, principalmente na poesia, nos romances, na literatura, na música, nas artes em geral, né? Mesmo porque o Freud ganhou um prêmio de literatura, né? O prêmio Goethe, né? De literatura. And remains an important tool. Então, permanece como uma ferramenta importante para a compreensão da human psyche, desculpa. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz palavras-chave, né? Eu sei que a aula pode estar parecendo um pouco longa, mas fica aí, porque é uma aula. Né? Palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Palavras que apareceram no texto que eu preciso traduzir. Então, eu vou traduzir aqui. Psychological, né? Como psicológico. Psicológico, faz a tradução, não tem problema. Você está estudando para concurso, você está estudando para... Né? Theory, teoria, vou colocar. Therapy, teoria. Opa, direito aí, Getúlio. Teoria. Oh, therapy não. Therapy é terapia. Oops, I'm sorry. Tô indo muito rápido. Terapia. Tá? Teoria, terapia. É claro que está em inglês aqui, então vai aparecer grifado. Unconscious mind. Inconsciente. Mente inconsciente. Tá? Deep-seated thoughts. Tá? Recalques. Pensamentos recalques. Feelings. Sentimentos, feelings, nothing more than feelings, memórias, né? Gain insight, ganhar percepção. Algumas pessoas traduzem como insight, mas insight é americanismo, então cuidado. Psychological issues, tá? Questões que podem ser problemas, questões psicológicas. Promote é o verbo promover. Então, você vai fazendo os seus cartõezinhos, né? Personal growth, crescimento, ou como diz lá em Portugal, crescimento pessoal, né? Personal growth. Então, estou estudando vocabulário, tá? Developed by, desenvolvido por. Analyzing, analisar
ou analisando. Tá? Analisando no sentido de verbo, tá? Não é analisando no caso de paciente, não. Person's thoughts, né? Pensamento, ó, pensamento da pessoa. Da pessoa. Dreams, quem não conhece dreams, né? Sonhos, 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 sonhos. I had a dream, é só lembrar do Martin Luther King, né? Behavior. Quem estudou psicologia estudou behaviorismo, que é comportamento. Então, não é uma palavra difícil para quem estudou psicologia. Uncover, verbo descobrir, mas também pode ser desvendar, mas também, né, cuidado aí, pode ser revelar, no caso de imprensa, no caso de notícia. Repressed emotions, emoções reprimidas. Unresolved conflicts, tá indo muito rápido. Conflitos mal resolvidos ou não resolvidos. Contributing, contribuindo. Their problems, os deles, né? Os delas, os seus problemas. Free association, associação livre, né? Associação. Interpretation é um cognato. Interpretação. Analysis também é um cognato. Análise. Trained psychoanalyst. Então aqui nós temos o quê? Psicanalista treinado. Psicanalista treinado. Can take. Can take, pode, expressão para pode levar, ok? Many years, muitos anos. E aí, to complete, para completar. Palavras-chave, building phrases. Ok, então antes de fazer building phrases, o que você pode fazer aqui? Você pode separar, você pode pegar essa lista que você fez aqui, ó, né? Com as palavras-chave do texto para marcar como vocabulário. Depois, numa outra aula, eu vou mostrar para vocês como fazer cartões usando Anki e outras ferramentas para você adquirir vocabulário. Adquirindo vocabulário, é claro que uma vez que você adquire o vocabulário dentro de um contexto, vai ficar super simples para você estudar depois. Aqui eu escrevi algumas frases, building phrases with the terms, que eu vou deixar esse documento disponível eu vou criar um link aqui no Docs. Eu vou deixar esse documento disponível para vocês baixarem usando essas frases. Então você vai poder pegar essas frases que eu construí com o vocabulário para eu treinar o quê? O vocabulário dentro de um contexto, tá bom? Dentro de um contexto. E para fechar a nossa aula, eu só quero deixar bem claro que esse it is, que é muito confuso para algumas pessoas, ele significa é ou está. E por isso, né, nós temos it's, que fica muito complicado para os alunos entenderem que é como no francês, elle e il, que é muito complicado, quando é ele, quando é ela, né? E quando é ele e ela, objeto, que também é parecido com o português. Mas no inglês nós temos o it, que é ele e ela, né? Ou simplesmente é. Então, para falar né, eu dividi aqui em 3 colunas, ó. It is nice, que significa é bom. It is good, é legal, é bom. It's nice, é legal. It's good, é bom. It is bad, é mal. It is raining, está chovendo. Então, muito cuidado aqui, porque aqui assume está e não é. It is hard, é difícil. It is falling, como verbo de novo, ó, está caindo. Quem está caindo? Alguma coisa está caindo. O sujeito é oculto. It is raining. E aqui, it's okay, né? Já mostrando com a contração em 2 colunas para vocês. It's okay. It's not a problem, não necessariamente letra maiúscula, né? It's not a problem, não é problema. Então eu coloco esse not no começo da frase, tá vendo? Não é problema. It's important, é importante. Então lembre-se que it is significa é e está. Ok, gente? That's it. Esse é o fim da nossa aula Inglês com Psicanálise, aula 0, para que você possa entender como estudar
né? E como se preparar aí para o seu mestrado, seu doutorado, concurso e tudo mais. Thank you very much por assistir, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.